Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. Neste vídeo, vamos analisar as possibilidades do Bahia. É G4? É G6? Pois matemáticos calculam chances do Bahia após a 24ª rodada. Após 24 rodadas do Brasileirão, o Bahia, ainda com 2 jogos a menos, segue sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Com 3 rodadas sem ganhar, o Esquadrão perdeu contato com o G4, mas ainda está no G6 e busca se reaproximar do grupo dos 4 primeiros colocados. Daqui a pouco eu falo das probabilidades do Bahia de terminar no G4 e as possibilidades de ficar no G6. Mas antes, eu trago Paulo Pires, o matemático, o plantão dos gaúchos, que vai explicar a situação do Bahia na tabela. Conta tudo aí, Paulo Pires. Flamengo líder, 51. Cruzeiro é o segundo, 50. Palmeiras é o terceiro, 49. Claro, o Palmeiras tem 22 jogos. Se o Palmeiras vencer o jogo atrasado, vai a 52. Passa Cruzeiro, passa Flamengo. O Flamengo tem 23 jogos até agora. E o Cruzeiro, que está com 1 ponto a menos que o Flamengo, mas já tem um jogo a mais. Então, se o Flamengo vencer o jogo atrasado, vai a 54. Em relação ao Cruzeiro, o Palmeiras tem 2 jogos atrasados. Se o Palmeiras vencer os 2 jogos, vai a 55. Aqui, pessoal, ó, por aproveitamento, o líder é o Palmeiras. Tem 74% de aproveitamento. Flamengo, 73, quase 74. Palmeiras, ó, 74,2%. Flamengo 73,9%. E o Cruzeiro em terceiro com 69% de aproveitamento. E eu confirmo o Mirassol fechando o G4, quarta posição, com 42 pontos na tabela. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, nesse momento, garantindo as vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Botafogo e Bahia garantindo as vagas naquelas fases iniciais que nós, brasileiros, convencionamos de pré-Libertadores. Botafogo 39, Bahia 37. Aí vem São Paulo 35, Fluminense e Bragantino 31, Corinthians 29, Ceará e Grêmio 28, Inter 27, Santos 26, Atlético Mineiro 25. Vasco da Gama é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª posição com 24 pontos. Aí vem a turma do descenso, do Z4. Vitória com 22, Juventude 21, Fortaleza 18 e Sport com 14 pontos na tabela. Vamos projetar os próximos jogos. Lembrando que teremos na quarta-feira agora 2 jogos atrasados, dia 24. Os 2 às 7h30 da noite. Pela 16ª rodada, Grêmio e Botafogo, Vasco da Gama e Bahia são os jogos atrasados. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu começar com a parte de cima da tabela. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Não jogam no meio de semana, só no fim de semana. Cruzeiro pega o Vasco lá em São Januário no sábado às 6h30 da noite. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Olhando pela visão do Cruzeiro. Cruzeiro entra em campo sábado. Palmeiras e Flamengo só no domingo. Se o Cruzeiro vencer o Vasco do Rio, o Cruzeiro assume a liderança. Vai a 53 pontos e assume a primeira posição na tabela. Palmeiras pega o Bahia em Salvador, domingo, 4h. E o Flamengo pega o Corinthians em São Paulo, domingo, 8h30 da noite. São os jogos daqueles que disputam na próxima rodada a liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza? Mirassol, Botafogo e Bahia. Desses 3 aqui, no próximo final de semana, um deles vai ser o 4º colocado. Mirassol 42, Botafogo 39, Bahia 37. O Botafogo, que joga com o Grêmio na quarta-feira na Arena, em Porto Alegre, se vencer o jogo vai a 42 pontos e 12 vitórias, ultrapassa o Mirassol. Já o Bahia, para ser 4º colocado, vai precisar de 2 rodadas ou 2 jogos. O jogo atrasado contra o Vasco e depois jogo em casa contra a equipe do Palmeiras no próximo domingo. Se o Bahia conquistar, por exemplo, 2 vitórias desses 2 jogos, vai a 43, ultrapassa aqui o Mirassol e garante ele a 4ª posição na tabela. Claro que o Mirassol joga na rodada, na próxima. Eu só estou dando um panorama, né, pessoal? Então, Mirassol com 42, Botafogo 39 e Bahia com 37. Um desses 3 vai fechar a próxima rodada do G4. São Paulo. São Paulo briga para fechar no G6. Na próxima rodada tem aqui o São Paulo 2 pontos a menos que a equipe do Bahia. São Paulo que joga na segunda-feira da semana que vem, dia 29, em casa contra a equipe do Ceará. Vamos para a parte de baixo? Vasco da Gama, Vitória e Juventude. O Vasco joga em casa agora, pessoal. Ó, jogo atrasado.
quarta às 7h30 da noite. Se o Vasco vencer o Bahia, aí é o seguinte, ó. O Vasco vence o Bahia, vai a 25, aí o Z4 fica fechado para a próxima rodada já. Vou explicar por quê. Se o Vasco vence, vai a 27. Aliás, não precisa nem vencer, pessoal. Se o Vasco empatar com o Bahia, o Vasco vai a 25 pontos, 6 vitórias. Aí o Z4 será fechado para a próxima rodada. Por quê? O Vitória tem 22. Se o Vitória, no final de semana... Cadê o Vitória aqui? Me perdi o Vitória, cadê o Vitória? Cadê o Vitória aqui, ó? Se o Vitória vencer o Grêmio na Arena, no domingo, 11 da manhã, em Porto Alegre, o Vitória vencendo vai a 25 pontos e 5 vitórias. Então, se o Vasco empatar na quarta-feira agora, em casa, com o Bahia, não precisa nem ganhar. Se empatar, o Vasco vai a 25 e 6 vitórias, consequentemente, com o empate ou vitória do Vasco na quarta-feira, Z4 fechado para a próxima rodada. Porque aí o Vitória no máximo vai chegar a 25 pontos e 5 vitórias, o Juventude no máximo a 24, Fortaleza 21 e o Sport no máximo a 17 pontos na tabela. Então, confirmando, quarta-feira Grêmio e Botafogo, Vasco da Gama e Bahia. Sábado tem Fortaleza e Sport, Juventude e Inter, Vasco e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Mirassol. Domingo, Grêmio e Vitória, Bahia e Palmeiras, Fluminense e Botafogo, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo. E fechando a rodada, que vai ser a 25ª, sexta do retorno, na outra segunda-feira ainda, dia 29, 8 da noite, São Paulo e Ceará. Tá aí o grande Paulo Pires. E agora, de acordo com cálculos matemáticos de probabilidades do blog Gato Mestre do GE, vamos para as chances do Bahia. Olha só, o tricolor tem hoje 14,36% de chances de terminar no G4, grupo que garante vaga direta na fase de grupos. Repito, 14,36% de chances de terminar no G4. Por outro lado, são 59,20% de possibilidades de ficar entre os 6 primeiros e garantir ao menos um lugar mais uma vez na pré-Libertadores de 2026. Repetindo, 59,20% de possibilidades de ficar entre os 6 primeiros colocados. Na ponta da tabela da classificação e das probabilidades, Palmeiras 98,59% no G4 e 99,95% no G6. Flamengo 97,34% no G4 e 99,93% no G6. O Cruzeiro 94% no G4 e 99,8% no G6 já aparecem praticamente assegurados no grupo de elite da competição e entre os times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Sendo assim, a disputa pela quarta posição está acirrada entre Mirassol, Botafogo, Bahia e São Paulo. Os times com mais chance de ficar em quarto lugar, Mirassol 55,5%, Botafogo 32,54%, Bahia 14,36%, São Paulo 5,59%. Todos os times abaixo do sétimo lugar possuem 0,10% ou menos de chances de chegar ao G4 nesta temporada. E olha o caminho do Bahia para chegar à próxima Libertadores. Com 59,20% de possibilidade de garantir ao menos uma vaga no G6, o Bahia depende de uma sequência positiva nas próximas rodadas para não ficar mais longe dos 5 primeiros colocados e até permitir ultrapassagem do São Paulo em sétimo lugar. Agora tem um perigo. Por outro lado, são 41,8% de chances de ficar fora até do G6, porcentagem e que é consideravelmente alta e gera preocupação, tendo em vista os resultados recentes. O desafio está em equilibrar desempenho dentro e fora de casa. Para tentar voltar a se aproximar do G4, o esquadrão vai enfrentar o Vasco nesta quarta-feira fora de casa. E você, meu amigo, o que você acha? O Bahia vai terminar o campeonato no G4, no G6 ou vai ficar só na Sul-Americana? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.